Paz do Senhor, queridos. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Desta feita, encerrando o nosso trimestre, né? Porque hoje é a nossa lição número 13, que ela tem com o título Renovando a Aliança. E o texto do dia diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Está em Josué, capítulo 24, versículo 31. A síntese: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. O texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 14 a 21, que eu não vou ler devido ao tempo. Então, nós estamos encerrando o trimestre hoje, né, como já disse, e estudamos nesse trimestre o livro de Josué, que vimos a história de Israel desde a morte de Moisés, passando pela conquista de Canaã até a morte de Josué. Josué nasceu do Egito, tornou-se o braço direito de Moisés durante todo o êxodo e as peregrinações no deserto, né? Ele aprendeu a liderar, servindo ao seu líder, né? Logo depois o substituiu. A essência do verdadeiro líder não é mandar, mas sim o que? Servir, certo? Então que isso fique, né, fixado nas nossas mentes, porque foi o que nós aprendemos. Uma característica marcante de Josué foi a forma como ele liderava. Josué reúne o povo, né? Porque ele já estava idoso e sabia que logo ia morrer. Então ele chama o povo, porque ele ia encerrar a sua carreira, né, o seu chamado. E os líderes, eles nunca aposentam, né? Os líderes são líderes até a morte. Não é difícil. Que nós falamos assim, mas é tão difícil o início. Não, o início não é difícil, né? O início ele é mais fácil do que o final. Quando em se tratando do ministério, enquanto se tratando de servir a Cristo, o final é sempre mais difícil, porque não é fácil atravessarmos o caminho, né? O caminho muitas vezes cheio de pedra, cheio de agruras, mas o Senhor, Ele nos ajuda. Só que é mais difícil o final do que o início. Na verdade, nem todos conseguem chegar até o final, né? Iniciar é fácil, mas chegar até o final muitas vezes não é fácil. Em 2 Timóteo 4:7, né, está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que nós consigamos, né, essa dádiva de chegar até o final da nossa carreira, né? Porque lá em Apocalipse 2:17 também fala, né, que só há promessa para o vencedor. E para nós sermos vencedores, nós temos que chegar até o final da nossa carreira. Josué liderou o povo todo o tempo por amor, né, e não por posição. Ele era zeloso, ele zelava pelo povo, ele amava o povo. E isso foi o exemplo também, né, que Jesus deixou por nós, a compaixão, né? O amor pelas almas, pelas pessoas. E com esse zelo foi que ele aconselhou os hebreus, né? Juntou-os e aconselhou-os. Usou o mesmo discurso que o Senhor usou para com ele, né? De quando ele disse lá atrás: esforçai-vos, né? Amem ao Senhor. Ele dizia ao povo: guarde os seus mandamentos, porque ele falava que nós somos livres para escolher o que nós quisermos. Nós somos livres para fazer tudo o que nós achamos que devemos fazer, porém, as consequências vêm, né? E as consequências das nossas decisões cairão somente sobre nós. Então, nós temos que estar atentos sobre isso, né? Josué também advertiu o povo sobre o jugo desigual. Lá em 2 Coríntios 6:14, que está escrito:
não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E nós tiramos, muitas vezes as pessoas tiram esse versículo, essa passagem bíblica, como sendo só assim no casamento, né? O jugo desigual na hora do casamento. É também. Porque quando nós nos casamos, né, várias coisas nós dividimos com o cônjuge. Porém, são os nossos sonhos, nossos projetos, em tudo nós não podemos manter esse jugo desigual, né? Porque as trevas não têm nada a ver com a luz, certo? E quando nós estamos em Cristo, né? Nós temos coisas diferentes, nós pensamos diferentes, nós agimos diferentes e muitas vezes aquele que não está em Cristo, ele não consegue entender, né? Ele não consegue entender. Nós temos sonhos, projetos, esses sonhos, projetos, na maioria das vezes, estão relacionados a algo de Deus para nós. Porque quando nós estamos no Evangelho, quando nós estamos verdadeiramente em Cristo, todos os nossos planos, nossos sonhos e projetos são ligados a Deus, ao que diz respeito à obra do Mestre, né? Então isso é uma realidade na nossa vida. Então Josué advertia o povo sobre isso, né? Josué fez lembrar também de todas as palavras que o Senhor Deus deu a eles nessa caminhada e que cumpriu, né? Que ele tem compromisso com a palavra dele, que Deus é longânimo, né? Deus, ele é misericordioso, porém, ele é justo juiz. Então, o preço do pecado é a morte. É muito difícil isso, mas nós sabemos que o preço do pecado é a morte. E tudo que nós semearmos, nós iremos colher. Então, nós temos que fazer o quê? Semear, colocar na terra sementes boas, né? Sementes boas para que nós possamos colher bons frutos, certo? Então, tudo que o Senhor fez por eles no deserto, né? Toda a caminhada, todas as batalhas vencidas, porque para quem assistiu todas as lições nós vimos, né? Todas as batalhas eles venceram em nome do Senhor Jesus. Nada eles conseguiram sozinhos. Mesmo Josué sendo um excelente líder, né? Tendo aprendido tudo com Moisés, as batalhas eles só venciam porque o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra estava com eles. Senão eles não conseguiriam vencer. A derrubada do muro de Jericó, né? As estratégias que o Senhor dava para eles. Então tudo foi o Senhor quem fez. E Josué fez com que eles se lembrassem disso tudo. Para que eles soubessem que, né? O Senhor, ele é fiel. Ele cumpre todas as coisas que ele fala. Tanto para o bem, tanto para, né, o jugo final. Certo? Então Josué deixou isso bem certo para eles. No tópico 2, né, despedida, Josué também faz com que se ele se lembrasse de toda a história dos judeus, dos hebreus, do povo hebreu, e todos os grandes feitos, né? Todas as vitórias foram concedidas pelo Senhor. Então não adianta nós acharmos a nossa vida que nós somos alguma coisa sem Deus, que nós não conseguimos, nós não somos. Tudo que nós passamos, né? Se hoje nós estamos passando um momento difícil, nós temos que nos lembrar, nós temos que olhar lá para trás e ver tudo que o Senhor fez na nossa vida. De pequeno, de grande, porque dias sombrios virão, né? Dias sombrios virão na nossa vida. Dias de desespero, dias de insegurança, né? Mas nós temos que nos recordar daquilo que o Senhor já fez por nós. Nós temos que nos lembrar que o Senhor, que Deus é aquele que nos faz vencer as batalhas, por pior que elas sejam, por maiores que elas sejam. Então nós temos que sempre estar recordando. E foi isso que Josué fez com o povo, né? Na sua despedida, ele chamou o povo hebreu e fez com que eles se lembrassem de tudo. Para quê? Para que eles tivessem força,
para eles não se esquecessem dos feitos, né? Que o Senhor tinha feito, tudo que o Senhor tinha feito por eles. Certo, queridos? Então, lá no tópico 2 ainda, no tópico 2 e 2, né? O memorial. Que também Josué fala que nós devemos servir ao Senhor com alegria, né? Nós somos chamados para isso. Não devemos esquecer dos compromissos morais e espirituais com o Senhor. Josué termina sua profecia chamando o povo a servir ao Senhor, assim como ele e a sua casa. Josué 24 e 15. Vamos ver o que está escrito em Josué 24 e 15? Vamos lá. Josué capítulo 24 e versículo 15. Está escrito: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, ele já deixou certo para eles, né? Para os hebreus. Vocês podem escolher a que Deus vocês irão servir. Porém, eu digo a vocês que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E tudo isso, né? Todos os compromissos que fazemos com o Senhor ficam guardados, gravados perante Deus. Então, que o nosso dizer seja sim, sim e não, não, né? Porque muita gente, infelizmente, vivem como folhas levadas ao vento. Hoje falam algo ao Senhor, amanhã já esquecem daquilo que prometeram ao nosso Deus. E o Senhor, Ele é um Deus de compromisso, né? Ele é um Deus que Ele exige de nós compromisso, certo? E Josué, depois que ele ensinou tudo isso ao povo, que ele falou de todas essas coisas, e o que ele fez? Ele pegou uma pedra, né? E ergueu, tá? Uma pedra junto a um carvalho, em memorial a tudo aquilo, aquele pacto de renovação, aquele evento de aliança que ele fez com o povo de Israel naquele momento, certo? Porque ele queria, né? Sabia que ele ia morrer, mas ele não poderia deixar o povo de qualquer jeito. Ele tinha que o quê? Ele tinha que explicar ao povo novamente. Ele tinha que fazer um novo pacto com o povo. Ele tinha que chamá-los toda a consciência novamente, para que eles soubessem, para que eles lembrassem do Deus que eles serviam, né? De como o Deus que eles serviam era maravilhoso, né? De como o Deus que eles serviam tinha feito tantas coisas por eles. Porque Josué tinha medo do que? De morrer e o povo se perdesse, cada um para um lado, cada um para o outro. Então ele levantou um memorial, né? Um memorial para provar o quê? Que naquele dia tinha feito um pacto com o povo, que o povo ia continuar obedecendo os mandamentos de Deus, que o povo ia continuar se lembrando dos feitos do Senhor na vida deles, né? A gente sabe que no final das contas não foi isso, né, que aconteceu e tudo mais. Só que ele fez o quê? O que um bom líder deve fazer, né? Do começo ao fim, ele fez aquilo que um líder deve fazer. Ele ensinou o seu povo, ele levou o seu povo a fazer as coisas conforme o nosso Deus exige que façamos. Tá? Então ele foi um líder segundo o coração de Deus, né? Aí o tópico 13 está escrito: o renascimento de uma nação. Nascimento de uma nação, que eu vou ler com vocês. Tópico 3, um salto para o futuro, o renascimento de uma nação.
Em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial e o fim do domínio do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos. A partir de 1930 e 1940, pela perseguição nazista. Diante disso, os árabes da região promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus à Terra Santa, em 1947. Mas nós sabemos o que, né? Que a ONU, que previa a divisão do então território da Palestina em 2 estados, né? Um árabe e um judeu. Em 1948, Israel saiu vitoriosa, com sua independência. Em 1948, declarou a independência do Estado de Israel. Então, foi uma vitória já para Israel, né? A guerra e conquista. Olha lá quantas coisas o Senhor fez, né? E faz até hoje. A promessa que Ele deu naquele tempo, o Senhor até hoje Ele guarda. Ele guarda Israel por isso. Então, olha lá, no dia 15 de maio de 1948, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados. O Senhor mais uma vez deu a vitória a Israel, né? Os povos árabes tensionaram destruir uma nação de apenas um dia de existência, porém Deus mais uma vez guardou os seus filhos. Mais uma vez Deus deu vitória a Israel. A Guerra dos 6 Dias, quando o Egito, Síria e Jordânia atacaram Israel, o qual mais uma vez sagrou-se vitorioso, acrescentando novos territórios. Mas o Altíssimo deu aos hebreus outra grande vitória em 1979. Então, olha como o Senhor é bom. Quando o Senhor Ele faz um pacto conosco. Quando Ele nos promete algo, Ele cumpre. Nós podemos mudar, mas o Senhor não muda, né? Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem, devoramo-la. O mal sempre buscará razão para perseguir e destruir os que têm a promessa de Deus. Então, por isso Israel passou por muitas desventuras, mas o Senhor tinha promessa, tinha pacto com Israel. Tem pacto com Israel. E por esse motivo, Ele sempre dá a vitória. E é assim conosco na nossa vida. Quando o Senhor tem algo conosco, né? Não interessa o que acontece, o Senhor sempre vai se lembrar. Ele não se esquece das promessas que nos dá, certo? Ele nunca se esquece das promessas que nos dá. Olha lá outra parte. Das intifadas até os dias atuais. Intifada significa uma palavra árabe que significa agitação, levante e revolta. Então, a população civil denominada Palestina contra o Estado de Israel. A primeira deu-se entre 1987 e 1993. Entre 2000 e 2005 aconteceu a segunda. 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas, os quais se transformaram em refugiados nos países vizinhos. Hoje somam cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem injustiçadas. Daí a enorme dificuldade de resolver essas tensões bilaterais antes da volta do Salvador. Então, por que Deus continua abençoando, né, Israel? Mesmo após terem o quê? Terem rejeitado o Filho de Deus. Por quê? Era para Deus ter virado o rosto para eles, né? Mas não. Deus permanece fiel, como nós vemos lá no início. Deus permanece fiel, embora sejamos infiéis. Por isso Israel, desde os primeiros instantes até os dias atuais, continua sendo alvo do seu terno cuidado. Porque o Senhor não muda a sua palavra. Como eu li lá atrás com vocês, Ele é fiel para cumprir, né? Tudo que Ele fala, Ele não muda a sua palavra. Então, estamos terminando mais uma lição, né? Mais uma lição, onde o Senhor falou que mostrou a vida para nós de Josué, né? A vida de Josué, todos os seus feitos, a sua coragem, a sua liderança, as promessas de Deus se cumprindo, a ajuda de Deus em todo momento, né? Na nossa vida, na vida do povo de Israel, desde a saída até a chegada.
Então nós sabemos que o Senhor está conosco. Ele é o Deus que nos guarda, que está conosco a todo momento, a toda hora, e que nós fiquemos firmes nessa palavra, né? Sabendo que o Senhor, Ele é o nosso fiel amigo, que Ele cumpre a sua promessa, que Ele nos guarda. Ele sempre está conosco, Ele guerreia por nós, Ele vence as batalhas por nós, e sem Ele nós nada somos. Amém? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos encha da misericórdia dEle para conseguirmos vencer as nossas batalhas diárias, que não são poucas. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus.